Pois não. Bom dia a todos. Estando na hora designada e presente todos os magistrados que vão atuar na sessão de hoje, Ministério Público, secretário, pessoal de apoio. E ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária dessa segunda turma. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Vamos então ao pregão dos processos, observando as preferências regimentais. Iniciando pela sustentação oral à distância do foro de Pouso Alegre, no processo 22 da pauta do Dr. Antônio Carlos. Inscritos, à distância, Dr. Alexandre de Castro, pelo recorrente reclamante, e presencial, Dr. Leonardo Eleutério Campos, pelo recorrente reclamado. 22, a pauta do Dr. Antônio Carlos. Então, 22, eminente relator, doutor Antônio Carlos, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Somente. O voto é longo e da conclusão. Conheço do recurso interposto pelo réu e no mérito dou-lhe parcial provimento para, número 1, excluída a condenação ao pagamento da SRV pagas, mantendo no mais as diferenças de SRV pagas, mantendo no mais a condenação de diferenças pela integração salarial da parcela. Número 2, determinar que na fase de liquidação sejam consideradas como base de cálculo das horas extras somente as verbas salariais fixas, conforme se apuraram os recibos de pagamento e fichas financeiras acostadas aos autos. Número 3, determinar que a partir de 11 de novembro de 2017 apenas é devido o período suprimido, intervalo entre a jornada, perdão, com natureza indenizatória. Número 4, limitar a condenação ao pagamento de horas extras pela supressão do intervalo do artigo 384 da CLT até 10 de novembro de 2017. Com isso, o recurso interposto pelo autor e no mérito do parcial provimento para afastar a preliminar de competência absoluta declarada na origem e determinar que o réu repasse as contribuições incidentes sobre as verbas de natureza salarial à Holanda da Holanda Prev, Santander Prev, mantendo o valor da condenação, porém ainda compatível. É a síntese do voto, senhor presidente. Pois não. Então, são dois recursos. Eu passo primeiramente a palavra ao advogado que fala pelo reclamante, que no caso o advogado está à distância, né? Tem a palavra em primeiro lugar. Perfeitamente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, doutor Leonardo, presente aí para a sustentação reclamada. Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de relatar algumas situações aqui nesse processo. Primeiramente, quanto à política salarial de grades, né? Em primeiro instante, existe uma preliminar do reclamado quanto a uma prescrição total da política de grades, e desde já venho falar que, diante da súmula 452 do TST, né, por se tratar de verba de cunho salarial, não existe qualquer possibilidade dessa prescrição total arguida pelo reclamado. No mérito, eu gostaria de ressaltar que, embora tenha sido deferido a política salarial por grade, o que se verifica é que, quanto ao salário referência dessa política, existe uma inconsistência. Por quê? A política ela é bem clara ao afirmar que trata-se de uma política salarial. No próprio recurso, nós colocamos que a política teria um mínimo e um máximo de valor de salário. E quando foi fixado isso na sentença, o ilustre julgador de primeira instância, ele deferiu as diferenças, porém, colocou o quê? O salário teria como base salário, remuneração, gratificação de função e remuneração variável. E
em momento algum existe alguma prova ou algum lugar que fale que a remuneração variável compõe no cálculo das diferenças de grade. Nós temos o recorte da política salarial no recurso, onde está até grifado, para cada grade está associado um valor mínimo e máximo de salário, denominado faixa salarial. Não teria como se colocar a remuneração variável dentro dessa política, até porque a remuneração variável é variável. Ela depende de produção. E aqui nós estamos falando de salário, de fixo, dependendo de avaliação de desempenho. Então, quanto a essa questão, verifica-se que existe data máxima vênia um equívoco do ilustre julgador de primeira instância quanto à fixação desses parâmetros, porque a remuneração variável é totalmente distinta da política de grade. Também, com toda a vênia ao excelentíssimo senhor relator, quanto às matérias de remuneração variável, o voto lido ele exclui da condenação o pagamento de remuneração variável, e o que nós temos a sustentar é que foi feita uma perícia nesse processo de todas essas matérias, remuneração variável, política de participação de resultados, comissões, e toda essa perícia, conforme pode se verificar no próprio recurso do reclamante e em toda a parte de instrução processual, é que o banco reclamado não trouxe, para avaliar, que é o que acontece em todas as oportunidades, os documentos necessários para a apreciação da política, a remuneração variável. O banco, ele junta alguns relatórios gerenciais, né, de Sinsomar, de Superrank, só que esses relatórios gerenciais, eles não têm qualquer comprovação dos valores. É essa que é a denúncia feita na inicial. E até porque, no caso da reclamante, deveria ser aplicada a política de remuneração variável de quando a reclamante entrou no banco, com até a observação na súmula 51. Então, vem pedir quanto à questão da remuneração variável, porque realmente a reclamante, ela faz o pedido, existe a prova pericial saiu inconclusiva em relação a essa questão, porque não tem documentos hábeis para que se verifique o correto pagamento. Então, nesse caso da remuneração variável, data máxima vênia, é a sentença de primeira instância, ela está perfeitamente fundamentada e existe uma insurgência do reclamante quanto a valores. Né? Então, venho pedir a divergência aí contra a política de remuneração variável. Era isso que eu tinha a sustentar. Muito obrigado, doutor. Pois não. Vamos ouvir agora o advogado que fala pelo reclamado, doutor Leonardo, né, que está presente. Tem a palavra. Sim, senhor presidente, tenha um bom dia na pessoa de quem ouso cumprimentar os egrégios membros dessa colenda turma, órgão do parquê, nobres colegas, em especial ao patrono do reclamante que me antecedeu. Como bem ponderou o relator, o voto é longo, até porque o recurso é longo e as matérias a serem tratadas também são longas. A gente tenta ser o mais breve possível, mas a questão é a seguinte. O primeiro ponto, senhor presidente, que eu quero destacar da tribuna, e que por mais irrelevante que possa parecer, não é dizer que, com toda a vênia, o eminente relator equivoca-se em manter o valor da condenação. Essa reclamação foi proposta por um escriturário Caixa, que a partir de 2011 passou a exercer, 2013, perdão, passou a exercer as funções de coordenador de atendimento. E Caixa, o valor dessa ação está estimado em R$2 milhões. Isso é um prêmio da Mega Sena, como vem sendo todos os outros processos envolvendo o Banco Santander em matéria de grades trazido à apreciação desse coleno tribunal, senhor presidente. É melhor propor ação contra o Banco Santander do que jogar na Mega Sena data vênia. O primeiro ponto que eu quero trazer da tribuna, senhor presidente,
a prescrição total dos grades e a aplicação da súmula 294 do TST, que já vem sendo prevalente no âmbito, inclusive, desse Tribunal Regional do Trabalho, e que foi afastada pelo eminente relator, ou pelo menos não manifestou como parte provida do voto. Até porque, não o fazendo, ele teceu considerações acerca da política de grades, e nós insistiremos nessa questão da prescrição total, senhor presidente, da tribuna, e o fazemos com arrimo na súmula 294. Com todo respeito ao colega que nos antecedeu, a política de grades não é um plano de cargos e salários. Ela é uma política de faixas salariais do Estado de São Paulo. Os recortes mencionados pelo colega que me antecedeu e que são trazidos do recurso do reclamante e da reclamada levam de forma indene de dúvidas que as políticas salariais que pretende fazer valer em Minas Gerais são para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e para o Distrito Federal, senhor presidente. O que são políticas salariais, senhor presidente? Em determinada região, as pessoas que trabalham em determinadas atividades recebem de X a X, a Y, perdão. E por que essas variações de X a Y, senhor presidente? É porque pessoas que têm maior desenvoltura, maior meritocracia, elas possuem dentro dessa faixa esse indicativo de faixas salariais. Então criou-se, como tem no Banco Santander, níveis, degraus, que são diferentes escalas em que as pessoas se inserem, e essa política possui essas diferenças de X a Y de diferentes localidades. O que se pretende fazer é aplicar um plano de política salarial de uma outra região, como se plano de cargos e salário fosse norma autoimposta pela instituição financeira e fazê-la aplicar aos colaboradores do Estado de Minas Gerais. E aí, senhor presidente, tem mais um assunto muito relevante a ser trazido dessa tribuna. O juízo trabalhista de Santa Rita do Sapucaí tem mais reclamações trabalhistas do que o banco teve de empregados naquela localidade em toda a sua história. Há registros, eu fui a Santa Rita do Sapucaí instruir um processo movido por um diretor do banco, sem demérito de Santa Rita do Sapucaí, absolutamente não. No primeiro momento até fiquei em dúvida com relação ao juízo, mas não é. Lá tem um perito que, se levar todos os documentos, o banco inteiro para a perícia, ele vai dizer que os documentos não foram apresentados. Aplica-se, o perito faz juízo de valor, juízo de mérito, interpretativo, diz que não foram apresentados os documentos que foram e induzem o juízo a erro para a aplicação de determinados valores e ponderações que definitivamente não são aplicáveis ao caso da reclamante. Apenas a título de ilustração, senhor presidente, no caso da SRV, que ele aplica o artigo 400 do Código de Processo Civil, o perito. Foram apresentados os documentos de ID9, D18, FCF, IDA 126-188, IDB2, A3558, IDPSS 530D, ID 029-9931, e ele diz que não tem documentos. A nulidade da prova pericial, no caso dos autos, é de uma flagrância absoluta, com toda a vênia. O que tem ocorrido no caso de Santa Rita do Sapucaí, data vênia, é um crime. Uma ação de um escriturário caixa que reclama diferenças salariais e vai receber 2 milhões de reais. Isso é um prêmio da Mega Sena. Outro ponto importante que tem que ser trazido da tribuna, senhor presidente, é a questão da interrupção da prescrição. A reclamante, ela era representada até fevereiro de 2012 pelo Sindicato dos Trabalhadores Bancários de Itajubá. E ela se vale de um protesto judicial que faz ressalva genérica de verbas proposto pelo Sindicato de Varginha, a qual ela estava vinculada somente a partir de março de 2012. Esse tema também não foi trazido no voto do relator, na sua leitura do resumo, mas é muito importante que se trate esse limitador, porque há diferenças muito sérias. Ainda outra matéria importante do recurso, foi declarado o vínculo empregatício do período de contrato de estágio. O contrato de estágio firmado com o reclamante foi feito com intervenção da Fundação Educandário Santarritense e foi supervisionado por Rodrigo Soares. Era de 6 horas, a atividade da reclamante era de administração de empresas. Ela estava desenvolvendo aplicando aquilo que aprendi na teoria, na faculdade, na prática, no exercício da atividade bancária,
desenvolvendo-se enquanto estudante de administração de empresas, senhor presidente. Muito bem. O cargo da reclamante, senhor presidente, até 1/2/2013, era coordenadora de atendimento. Voltando à matéria dos grades, agora me desculpa na questão do mérito. Os recortes, os documentos trazidos pelo reclamante nos autos, eles informam de forma clara, e eu vou pedir vênia para abrir aspas. Aplicação. Todos os funcionários da organização, incluindo o Aimoré Financiamento, exceto os funcionários com jornadas de 6 horas, que tenham o piso salarial definido em convenção coletiva de trabalho, caixa, escriturário, portaria. Significa dizer, senhor presidente, que a política que a reclamante quer que se aplique ao caso dos autos exclui expressamente as atividades desenvolvidas pela reclamante enquanto escriturária caixa. Se houvesse que se falar em aplicação da política de grades, o que ainda não se admite, apenas argumenta, haveria de fazê-lo apenas no período em que ela exerceu a atividade de coordenadora de atendimentos. E aqui há um equívoco da sentença, mais um, que vou antecipar. O juízo de primeiro grau entende que, enquanto coordenadora de atendimento, não exercia função de fidúcia bancária, determinando o pagamento da 7ª e 8ª hora. Enquanto recebedora de 7ª e 8ª hora, ela não seria, em tese, elegível novamente à política de grades. Mas, ela, nesse período que ela era coordenadora de atendimento, também, em tese, estaria vinculada à política de grades, porque ela é coordenadora de atendimento. E o coordenador de atendimento, senhor presidente, a fidúcia dele é pequenininha, ele é o responsável pela tesouraria do banco. Todo o numerário, todo o dinheiro em espécie de uma agência bancária do reclamado está sob os auspícios do coordenador de atendimento. É dele a responsabilidade pelo numerário. Muito bem. A questão, ainda na questão do mérito dos grades. Os grades são escadas, são degraus, são níveis. E enquanto um empregado de um grade possuía uma faixa salarial, ele estava elegível dentro daquela política orçamento, disponibilidade, valor de salário na região, e meritocracia. Faltou a palavra, me perdoem. O caso da reclamante, foram considerados esses requisitos. O que pretende o reclamante é fazer valer uma política diferente da dela, aplicável a outro estado com outras faixas salariais, sem considerar que ela estava inserida na faixa salarial da política de grades, daquela política de grades que ela quer aplicada. Então, o caso dos autos, e é realmente um recurso longo, ele é cheio de contradições. Olha, eu quero a 7ª e 8ª, mas eu quero os grades, cuja política não se aplica a quem exerce atividade de 6 horas, que seria o caso da reclamante. Política de grades que estaria prescrita pela súmula 294. Observando-se uma interrupção de prescrição, formulada por sindicato que não representava a reclamante à época, fazendo ressalva genérica de verbas. Num laudo pericial que aplica o artigo 400, entendo que é devido porque o banco não apresentou documentos. Entendo que é devido, o laudo aplica isso. E não é o primeiro, não é o segundo, infelizmente não é o 10º, nem mesmo o 20º caso que isso acontece. E é estranhamente sempre o mesmo perito. Sempre o mesmo perito, que faz às vezes de um juiz parcial. Doutor, o meu tempo está acabando. O senhor pode concluir? Posso sim, senhor presidente. Ratificando então, senhor presidente, os termos do nosso recurso ordinário, nós vamos pedir vênia ao eminente relator, que goza de toda a nossa admiração e respeito, para ratificar os termos dos pedidos nele formulados, senhor presidente. Pois não. Então, feita ambas as tentações, eu volto a palavra ao eminente relator. Pois não, senhor presidente. Ouvi atentamente as sustentações orais. Desde já tributo meu respeitável respeito por as duas, mas eu vou pedir vênia para manter o voto proposto e vou fazer referência aqui, en passant, aos termos da impugnação que foi feita na tribuna. Primeiramente, o que diz respeito à prescrição total da política de grades. Como o próprio afirmou, há uma semelhança, aí uma
uma certa identidade da política de grades com o estabelecimento das faixas, dos níveis salariais e o acesso a um plano de cargos e salários. Há uma similitude muito grande nisso. E isso faz com que a gente volte os olhos para a súmula 452 do TST, que fala em plano de cargos e salários, mas que estabelece a prescrição aí de lesão, a prescrição aplicável parcial, pois a lesão é sucessiva e renova-se mês a mês. Há uma semelhança muito grande nessa situação. E, por outro lado, a súmula 294, com a devida vênia, por não se tratar de um ato efetivo, um ato único, um ato do empregador, um ato estanque, que possa ser definido, não existe um ato dessa natureza, eu estou afastando a aplicação da súmula 294. Então, eu estou aplicando a súmula 452 e afastando a aplicação da súmula 294, reconhecendo que não há prescrição e estou analisando o mérito da política de grid que foi aplicada. Com relação ao processo interruptivo, ao protesto interruptivo da prescrição, eu acentuo de se pontuar que a ação de protesto foi ajuizada em 2013, não constitui nenhum óbice o fato de a autora ter passado a pertencer ao sindicato de Varginha, como disse bendito da tribuna, em 2012, em razão da transferência dela de Itajubá para Varginha, como admitida nas razões recursais. Desse modo, deve-se emitida a sentença que fixou a prescrição em relação aos pedidos de horas extras, além da sexta e da 8ª hora diária, e 1 hora referente à ausência do uso integral do intervalo entre a jornada e intervalo de 15 minutos do artigo 384 da CLT, bem como o marco de 18 de setembro de 2008 da prescrição. Quanto às demais pretensões, tendo sido proposta a ação em 9 de novembro de 2017, estão prescritos eventuais direitos da reclamante referentes ao período anterior a 9 de novembro de 2012. Apenas aquelas matérias referidas no protesto interruptivo é que estão aí com o marco prescricional mais retroagido. Muito bem. Vamos aí à política de grids. Infere-se da defesa apresentada que houve realmente uma política de cargos, embora defenda o banco a sua revogação em 2009, por força de incorporação do Banco ABN ao Banco Santander. A partir de tal período, passou a ser aplicada a política interna do Banco Santander aos antigos empregados do banco sucedido, inclusive a reclamante. Ocorre que não se permite alteração lesiva ao contrato de trabalho, não sendo possível ao banco sucessor deixar de aplicar as políticas praticadas pela instituição sucedida sob pena de violação do artigo 468 da CLT, consoante prevê a OJ 261 TST. Eu cito a OJ aqui, e basicamente esse é o núcleo porque foi deferida a reclamante a aplicação da política de grids. A política de cargos e salários implementada pelo Banco Incorporado, claramente aplicável ao caso do exame, é expressa estabelecer o direito do empregado de obter movimentações salariais por promoção, mérito e enquadramento, com interstício de 6 meses para movimentação por mérito e 12 meses para promoções e enquadramentos. O único critério previsto nos normativos internos para a empregadora para aumento dentro das faixas salariais de um mesmo grade era o mérito do empregado, considerando os seguintes fatores: potencial, maturidade, desempenho, estratégia de carreira, além da dinâmica do mercado competido. A aferição desses fatores se dá através de avaliação e não ocorrem somente nas hipóteses de desempenho satisfatório ou ausência de disponibilidade orçamentária para o respectivo centro de custo, área. Todavia, nenhum desses fatos impeditivos de direito da reclamante foi demonstrado. Aplicando a reclamante a política de grid. Não se admite posso reclamar deixar de apresentar as avaliações de desempenho com claro objetivo de impedir a verificação da correção da eventual da evolução salarial da autora. Como destacar que houve determinação judicial nesse sentido, atraindo assim os efeitos do artigo 400 do CPC, data vênia do que foi dito da tribuna. Isso é expresso na sentença de primeiro grau. Aplica-se, no caso, sim, o disposto da
no dispositivo da lei processual citada. E eu continuo aqui discorrendo sobre o tema e, ao final, eu estou dando realmente um provimento parcial, mas, com relação a essa política, no mesmo sentido, como se verifica do trecho, a sentença acima da já foi determinada a observância do parâmetro razoável e critérios médicos, incluindo a frequência mínima de 6 meses. Quanto à base de cálculo, entendo que está correta a sentença. Quanto ao período posterior a janeiro de 2013, uma vez que os valores apurados não são razoáveis, notadamente considerando a remuneração do período. Ainda que o reclamado não tenha anexado os documentos, é vedado o enriquecimento sem causa. Exatamente no período que ela já estava em Varginha, exatamente, para que não haja enriquecimento sem causa. Com relação ao sistema de remuneração variável, o provimento é parcial, considerando que não há provas de que há valores de SRV não recebidos pela autora, dou provimento ao apelo para excluir da condenação o pagamento das diferenças de SRV pagas, mantendo no mais a condenação de diferenças pela integração da parcela. Isso foi o provimento com relação a SRV, o sistema de remuneração variável. Eu ainda decido aqui sobre as comissões, seguro e capitalização, estou negando provimento, diferença de PPE, também desprovendo, e com relação às horas extras, que aí, data vênero, que foi dita da tribuna, as premissas são diferentes, a natureza das parcelas são diferentes. Por isso que tem que ser analisado o cargo efetivo que a reclamante desempenhava. O réu pretendia ouvir testemunha por carta, porém deixou de cumprir a determinação de capesta. Do conjunto probatório, verifica que as atividades da autora, como escriturária, caixa e coordenador de atendimento, eram meramente técnicas, sem qualquer fidúcia especial. O fato de lidar com o numerário ou auxiliar do gerente não altera o posicionamento adotado quando foi coordenadora, pois tais atividades não requerem desempenho de função de confiança. Faço menção aos cartões de pontos, a coisa toda, assim, provimento do recurso da autora, estou dando provimento parcial do apelo nesse tópico para determinar que faz de liquidação sejam considerados como base de cálculo das horas extras somente as verbas salariais, conforme se apurados os recibos de pagamento e fichas financeiras acostadas. E a partir de 11 de novembro de 2017, apenas devido o período suprimido com relação ao intervalo interjornada, como natureza indenizatória em razão da reforma trabalhista. Em síntese, senhor presidente, eu estou mantendo o voto como proposto, eu só fiz uma pincelada nos fundamentos, o voto é longo, está à disposição do procurador. Como voto? Pois não. Eu fiquei com uma dúvida, antes de passar a palavra, que o valor fixado aqui que está sendo mantido foi de 100 mil, não de 2 milhões. O valor fixado, a condenação. O valor da condenação fixado na sentença e mantido no acórdão, ele é de 100 mil reais. Nós fizemos o cálculo de liquidação da sentença, ele se avizinha a 2 milhões de reais. Foi isso que nós trouxemos da tribuna. O valor, a eficácia do conteúdo mas da decisão é excluído parcelas aqui do SRV. Sim. Então, no valor da sentença, o que nós trouxemos aqui, o valor do cálculo é quase 2 milhões de reais. Mas agora está sendo corrigido aqui por provimento. Doutor Lucas. Senhor presidente, eu peço vênia a sustentação também apresentada para acompanhar o voto do relator. Isso é mais um caso, e está confessado aqui pelo banco, que não apresentou a documentação que poderia ter apresentado para o cálculo correto, se é que não foi feito o cálculo correto da parcela, principalmente em relação a esses grades, né? É inacreditável que nós não estamos tratando aqui de qualquer empresinha de fundo de quintal. Estamos tratando aqui de um dos maiores bancos do mundo. Então, é inacreditável que um dos maiores bancos do mundo tenha adquirido um dos maiores e mais tradicionais bancos brasileiros sem, ao menos, saber o que acontecia nesse banco, sem saber qual que era a política salarial lá adotada, sendo que nossa legislação, nosso ordenamento é muito claro em relação à responsabilidade na sucessão trabalhista.
essa regra da responsabilidade na sucessão trabalhista tem décadas que ela está em vigor no nosso país. Então, realmente, esses argumentos apresentados para não apresentar a documentação solicitada pelo perito não tem um suporte nas provas produzidas nesse processo. Então, dessa forma, entendi que a sentença, bem como o acordo, o voto do relator, analisou muito bem a questão e estou de acordo, estou acompanhando. Eu sou o terceiro votante. Essa matéria tem surgido com alguma frequência aqui no tribunal. Quanto ao primeiro tópico da prescrição, o entendimento do TST, inclusive está sendo citado aqui um julgamento agora desse ano, 2018, que a prescrição é parcial. No tema da interrupção, o que se verificou, quando houve o protesto, ela já estava, protesto de 2013 e 2012, ela já estava na região, ainda que ela tenha ficado no período anterior, mas ela já estava representada pelo sindicato no momento que realizou o protesto. No tema do estágio, a defesa diz que não localizou documento nenhum de estágio. Já começa, a meu ver, né, eu cheguei a hesitar no tema do estágio, mas quando a defesa diz que, fazendo uma análise minuciosa nos arquivos, não localizamos documento de estágio. Depois que a reclamante apresentou, e o período de estágio é menos de um ano. Também estou acompanhando nesse tópico. O tema das diferenças da SRV está sendo excluído pelo relator, e eu entendo correto, porque os elementos dos autos são suficientes para realizar isso. E a questão de cargo de confiança não é gerente, né? Então, não sendo gerente, analisa cada situação, na situação dela entendi o enquadramento correto. Então, eu peço vênia também e estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator. O resultado fica proclamado. Bom dia, senhor presidente. Muito obrigado. Bom dia, senhores. Muito obrigado. Bom trabalho. Próximo. Estou passando para a sessão doutor Sebastião. No 41 da pauta, teremos sustentação oral do foro de Juiz de Fora. Vou guardar o link. Pois não. 41 da pauta é um processo de Diego Freitas e Imbel. É um inscrito, no 41 da pauta, doutor Sebastião, doutor Vicente Pedro de Nasco Rondon Filho, pela recorrente reclamada, que falará do foro de Juiz de Fora. Pois não. Então, o advogado está escrito à distância, eu passo a palavra para a sustentação oral. Excelência, tem proposta de voto? A proposta do voto no sentido de manter a sentença. O senhor tem a palavra. Pois não. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, demais desembargadores, representante do Ministério Público, demais colegas advogados. A matéria, em que pese a matéria já ser de conhecimento dessa turma, inclusive com vários julgados procedentes à tese da reclamada, recorrente, eu apenas quero ressaltar com relação que, no tocante à alteração unilateral lesiva proposta pela reclamada e ofensa ao artigo 468, que basicamente é o que resume, né, o objeto da ação. Inclusive, o tema já foi suscitado para incidente de demanda repetitiva, com julgamento até já previsto para o ano que vem. Então, eu não queria tomar muito tempo, mas dizer que, apesar da proposta de voto, excelência, a Imbel, ela já negociou a matéria do plano de saúde em 3 oportunidades no TST, através de dissídio coletivo, onde restou claro, né, no dissídio coletivo, que não haveria condição pré-existente e nem obrigatoriedade de fornecimento de plano de saúde. Nesse sentido, então, a empresa, por liberalidade, ela manteve o plano de saúde até para que não houvesse prejuízo para os funcionários. Contudo, né, nesse interim, por força até da sua condição de empresa pública, obviamente que o contrato em que os funcionários requerem
a volta, né, das condições de custeio, ele se encerrou, ele se extinguiu com a antiga Unimed de Cruzeiro, tendo inclusive essa empresa já até requerido processo de falência, e por uma nova licitação, as condições de custeio foram alteradas e isso é fato, não se discute. Posteriormente, houve a assinatura de um acordo coletivo no TST, onde o sindicato que representa o ora reclamante e recorrido foi signatário, e nesse acordo ficou claro em que a aceitação com relação o fornecimento do plano de saúde na forma que ora se apresenta, né? E insisto ainda, Excelência, com relação ao recente julgado do TST, onde o sindicato da categoria em Brasília pleiteava o mesmo objeto dos autos, em que o TST deixou claro que não havendo condição pré-existente, não havendo determinação com relação a valores do custeio, não há que se falar em alteração lesiva ao trabalhador ou ofensa à súmula 51 do TST. O julgado foi muito recente, né, e lá fica claro no voto da ministra Dora, em que, em razão da condição da empresa, a mudança das regras de custeio, ela não decorreu de alteração lesiva, e sim de extinção do contrato, inovação de um contrato de fornecimento do plano de saúde, o qual ele foi definido, conforme já falei, tanto no dissídio coletivo quanto no acordo coletivo, em que o sindicato foi signatário. Então, eu peço vênia, em que pese a proposta de voto, para pedir a reforma de julgado nesse sentido. Agradeço a atenção. Pois não. De fato, é interessante que, na medida que a crise vai aprofundando, uma das grandes demandas ultimamente no Justiça do Trabalho é plano de saúde. E são direitos mais essenciais e que começam a ser questionados. Nesse caso aqui, é um trabalhador de mais de 20 anos que havia uma condição que ele pagava 6% do valor. A empresa pode ter Unimed Cruzeiro, depois passou para outra, alterou. Eu não vislumbro que a decisão normativa tenha respaldado no termo que foi indicado. Poderia trocar de plano, sim, porque até parece que a outra empresa não está mais funcionando, mas com as condições equivalentes pela aplicação do 468. Naturalmente que, se a crise se aprofundar mais e não tiver condições, certamente algum desfecho deverá ser solucionado por outra via de negociação. Mas, analisando estritamente a previsão do 468 da CLT, mais de 20 anos com essa condição, eu entendo que isso aderiu ao contrato dele. Como, naturalmente, essa empresa leva tudo ao TST, certamente lá vai ser resolvido, e se a jurisprudência apontar no outro sentido, nós vamos acolher. Mas, por hora, eu aplico aqui a previsão do 468, o voto é detalhado nesse sentido, e entendo que a sentença, portanto, decidiu com acerto e estou mantendo a minha proposta de voto. Colho o voto do segundo votante, desembargador Jales. Senhor presidente, peço vênia a Vossa Excelência, eu tenho dúvida aqui em relação a essa disposição que consta do dissídio coletivo. Porque a Imbé é uma empresa ligada à indústria de segurança nacional, empresa estatal, e esse dissídio coletivo julgado no colênio TST diz que restou decidido que a empresa poderia disponibilizar administrador de plano de saúde conforme legislação vigente. Eu acho que esse conforme legislação vigente aqui é a legislação que regula os planos de saúde. Então, existiu um contrato com a empresa durante longos anos. Essa empresa deixou de cumprir o contrato, encerrou o contrato. Nova empresa foi contratada. Eu acho que, nesse ponto, então, o que houve foi uma modificação da situação de fato. Eu não vejo aqui condição de congelar esse valor, essa participação do empregado no tempo, porque tem muitas variáveis aí que, inclusive, são previstas na lei que regula os planos de saúde. Então, peço vênia, eu vou ficar vencido nesse ponto. Eu aqui dava provimento parcial ao recurso, porque eu entendo que
no dissídio coletivo, a legislação aplicável é a lei do plano de saúde, e não a CLT. Pois não. Então, havendo divergência, escolho o voto do terceiro votante. Acompanho o relator, senhor presidente, pelos votos lançados. Então, eu proclamo que, vencido o desembargador Jales, no recurso da reclamada, prevaleceu o voto indicado por este relator. O resultado fica proclamado. O próximo. Obrigado, excelência. Bom trabalho. Obrigado. Passando para a sessão do doutor Antônio Carlos, no 14 da pauta, inscrita a doutora Clarissa Nogueira de Araújo, pela recorrida reclamada CIA. Ela solicitou preferência por ser lactante. Pois não. Então, qual o número mesmo? 14 da pauta, doutor Antônio Carlos. 14, doutor Antônio Carlos, pode anunciar a proposta de voto. Não, senhor presidente, é aquela questão da terceirização, né? Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante no mérito negando o provimento. Isso nego. Pois não. Doutora, aguarda eventual voto divergente e está negando o provimento. Aguardo divergência, excelência. Doutor Lucas? Estou de acordo. Eu também estou de acordo, a matéria agora está pacificada, então a decisão é unânime em negar provimento. Ok, bom dia. Bom Obrigada. dia. O próximo. Passando para a pauta, doutor Jales, no 27, inscrito doutor Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pelo recorrente reclamante. Número 27. O Jales, quando tiver condição, anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. É o processo 11.715/2017, recorrente SPAL, Indústria Brasileira de Bebidas S.A. e Edilson José Pereira, e recorridos os mesmos. O voto é longo e minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários no mérito negar esse provimento. Estou ressalvando meu entendimento aqui em parte do voto e adotando o entendimento da outra maioria. Pois não. Então, doutor Cláudio tem a palavra. Eu guardaria, excelência. Se tiver voto divergente, então, né? Doutor Antônio. De acordo com o voto lançado. Também de acordo. Lucas. Então, prevalece com ressalva do próprio relator, mas prevalece o voto por ele anunciado, já adequado. Pois não. Muito obrigado, viu? Bom dia a todos. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a sessão, doutor Sebastião, no 35, inscrito doutor Leilton Valas Mendes Silva, pelo recorrente. 35. Tem do reclamado também, está presente, não? 35 sindicatos empregados bancários de Belo Horizonte Região e Banco do Brasil. A matéria tem sido reiterada aqui em razão dos direitos homogêneos. E nessa situação aqui, eu estou entendendo que a questão de auxílio alimentação, acho que é sim um direito homogêneo. Então, eu estou propondo dar provimento, afastar a decisão que extinguiu o processo em julgamento de mérito, determinar o retorno à origem, para ser julgado os pedidos formulados conforme se entender de direito. Só aguarda eventual voto divergente, doutor? Perfeitamente, excelência. Doutor Jales? De acordo, senhor presidente. Doutor Antônio? De acordo com a votação. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a sessão, doutor Lucas, no 37 da pauta, inscrito doutor Pedro Henrique de Carvalho Batista, pela recorrida reclamada Georgia Joias. 7. Fernando Nárcio. Relator para anunciar a proposta de voto. Estou conhecendo o recurso no mérito, dando provimento parcial para reconhecer que o salário do reclamante era de R$1.000 por semana, bem como para acrescentar à condenação o pagamento de diferença de férias, mais um terço, 13º e FGTS, adicional de insalubridade em grau médio e reflexo em férias, 13º e FGTS. Determina ainda a retificação da CTPS a fim de conste o salário efetivamente auferido
ao ferido no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado da presente ação. Pois não. Essa é a proposta do ministro Sim, relator. em relação ao pedido de responsabilidade da segunda reclamada, eu estou negando provimento. Pois não. Doutor Pedro Henrique tem a palavra. Bom dia, eu estou pela segunda reclamada. Ele fala pela segunda reclamada. Pela segunda, então aguarda eventual voto divergente, né? Sim. Pois não. Eu tive sugestão, mas está sendo acatada pelo relator, então estou de acordo agora. Foi acatada. Doutor Jales. Senhor presidente, eu peço vênia, Vossa Excelência, o eminente relator, foi fixado o salário do Orives em R$ 1.000 por semana. Isso significa R$ 4.500 por mês. O depoimento das testemunhas é muito discrepante. Uma fala em R$ 400, R$ 500 por semana e a outra fala em R$ 1.500. Fez-se a média do depoimento das testemunhas. Mas eu entendo que aqui, se a gente for fixar salário por depoimento de testemunha, nós vamos olvidar aquela regra do artigo 29 da CLT, o inciso 1 do artigo 41 da CLT, que fala que a anotação da CTPS prevalece no caso de dúvida em litígio na Justiça do Trabalho. E outra coisa, nós estamos deixando a prova documental para acolher depoimentos de testemunha. Então, vou ficar vencido nesse ponto e também em relação ao adicional de insalubridade, porque o adicional de insalubridade consta dos recibos de salário. Se consta dos recibos de salário e está assinado pelo reclamante, para mim a quitação está certa. Eu não posso abandonar a prova documental para acolher prova testemunhal contraditória. Então, vou ficar vencido, senhor presidente. Sobre esse ponto, o relator quer se manifestar? Sim, senhor presidente. Acho que realmente há uma discrepância entre os depoimentos, mas o que ficou provado, sem dúvidas, é que a política adotada na reclamada era de fazer os pagamentos de uma determinada forma e colher os recibos com base no salário da categoria. Então, todas as testemunhas ouvidas informaram que os recibos salariais eram documentos colhidos formalmente, mas que não representavam a verdade. Isso não há nenhuma dúvida. Então, o que o voto está fazendo é aproveitando o depoimento do valor informado por essas testemunhas pela média para determinar sua correção. Então, como os recibos não têm valor, não representam o que realmente era pago ao reclamante, eu entendi que não há como dar valor à especificação que consta desse recibo. Bem, a minha diferença, senhor presidente, é que, na verdade, eu entendo que nós deveríamos, eu concordo com o eminente relator, que o problema é o depoimento das testemunhas, não pode ser considerado crível, porque uma fala uma coisa, 400, 500 por semana, a outra fala 1.400, 1.500. Quer dizer, nós temos uma prova testemunhal absolutamente contraditória. Então, por essa razão, eu acho que nós não podemos desprezar a prova documental que a lei estabelece, artigo 464 CLT, para colher a prova. A diferença é essa. Mas eu entendo a posição do eminente relator, que ele entende que os recibos não têm valor em razão dessa prova testemunhal. A minha divergência é nesse ponto. Aqui também foi o seguinte, que 400, 500 falou que ela, testemunha, recebia, não com o reclamante. Depois a reclamada levou apenas uma testemunha que quase nada sabia. Ela abriu mão de produzir prova. E havia essa questão de salário por fora manifestamente lá, sendo uma pequena empresa. Mas eu acho que a forma que foi fixada está bem razoável. Eu estou acompanhando o voto. O relator fica vencido em parte aqui, então, o desembargador Jales, mas prevalece o voto anunciado pelo relator. O resultado fica proclamado. Muito obrigado. Bom dia. O próximo. Ainda na pauta, o doutor Lucas, no 12, inscrito o doutor Leonardo Eleutério Campos, pelo recorrente reclamado. 12, Banco Santander e Tiago. É a proposta de voto. Número 12, né? Estou conhecendo dos recursos no mérito do provimento parcial ao apelo do réu para excluir da condenação o pagamento de aluguel pelo uso do veículo,
consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo o ônus da sucumbência. Senhor presidente, eu aguardo eventual divergência. Não é de Sapucaí, não. Não. Senhor presidente, só uma questão. O eminente relator, ele não falou na conclusão do voto Bom, claro que falou, se julgou improcedente, ele negou provimento ao recurso do reclamante, claro. Está invertendo os ônus da sucumbência. Sim, senhor, me perdoe. Ela até aposentou, não foi o juiz que não de Sapucaí? Acho que aposentou. Edmar, acho que ele aposentou. Eu estou acompanhando o relator, doutor Antônio. Sou eu, senhor presidente. Doutor. Também estou de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Bom dia, senhor presidente. Bom trabalho para os senhores. Próximo. Ainda na pauta, o doutor Lucas, no 01, inscrito doutor Ronaldo Fraia Filho, pelo recorrente reclamante. Senhor presidente, esse processo eu vou pedir a retirada de pauta, que eu nem fazer uma alteração no voto. É adiar ou retirar de pauta? Retirar de pauta. Então, sim. Depois ele oportunamente voltará em pauta e será publicado e anunciado para as partes. Que número é esse, senhor presidente? Número 1. Número 1 da pauta. Doutor Lucas. Pauta, doutor Lucas. Próximo. Passando para a sessão, doutor Sebastião, no 11, inscrita doutora Joana de Vasconcelos Praeiro Leite Mendes, pelo agravado. 11. Pois não, número 11, matéria recorrente aqui no tribunal. E analisei tem surgido decisões, eu vi aqui o memorial e tudo, mas tem surgido decisões em vários aspectos aqui, até já me adiantando. O que transitou em julgado é que a correção será aplicada de acordo com o índice dos créditos trabalhistas em geral. Não disse qual. Estou propondo dar provimento para determinar que seja observada TR até 24 de março e IPCAE a partir de então. Quando transita em julgado, determinando aplicar a Lei 8177, expressamente, eu tenho considerado coisa julgada. Passo a palavra, eminente advogada. Bom dia, excelências. Bom dia a todos. Essa questão do IPCA, excelência, a gente entende realmente, eu sei qual é o posicionamento aqui da turma em relação a isso, mas nesse caso eu entendo que já houve realmente a coisa julgada, tendo em vista que não houve nenhuma abordagem expressa na sentença em relação à aplicação do IPCAE. E a aplicação do índice do IPCAE somente é aplicável aos processos em que houver determinação expressa nesse sentido, no nosso entendimento. É uma matéria que não precisamos delongar, mas é só o interesse realmente da empresa em pontuar essa questão. A empresa conhece o posicionamento da turma em relação aos novos processos, porém, nesse caso, entendemos que houve, sim, a coisa julgada em relação à aplicação da correção monetária. Obrigada. Não houve quanto IPCAE, mas também não indicou a TR, indicou o índice de correção trabalhista. E como o TST plenário entendeu que aplica IPCAE e depois da reforma, os votos recentes do TST continuam entendendo assim, eu estou me alinhando a esse entendimento, apesar de compreender que a matéria poderá ter algum desfecho diferente dos tribunais superiores. Mas eu mantenho a proposta de voto. Doutor Jales. Senhor presidente, inicialmente eu acuso o recebimento de memorial. Minha posição é conhecida, nesse caso aqui mais ainda. Consta, inclusive, do voto de Vossa Excelência, a transcrição da sentença. Os juros de mora serão de 1% ao mês e incidirão a partir do ajuizamento da ação pro rata dia. A correção monetária será aplicada de acordo com o índice de atualização dos créditos trabalhistas em geral, nos termos da súmula 381 do TST. Eu entendo que, nesse caso, como não existia dúvida a esse respeito, mencionou a súmula 381 do colete do TST, para mim, a coisa julgada se formou no sentido de aplicação da TRD. Porque a súmula 381 do colete do TST é nesse sentido, não havia dúvida. Então, eu peço, venha a Vossa Excelência, o meu posicionamento é esse. Inclusive, eu não aplicaria IPCAE por aquelas razões que eu já declinei, mas, no caso aqui, em razão da coisa julgada, eu não aplico também.
Pois não. Então, a matéria realmente gera essa margem de controvérsia. Os tribunais superiores que vão decidir. Doutor Antônio? Pois não, eu peço vênia ao eminente segundo votante para acompanhar o relator. Então, por maioria, prevaleceu a conclusão de voto anunciada. Muito obrigada, tenha um bom dia. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a pauta física, no 11 da pauta, que é o primeiro da lista de sustentação oral, o relator, doutor Jales, inscrito, doutor Rodrigo Moreira Rebelo Horta, pelo recorrente Banco Fibra. Mas não tem. Não, os dois são... O Jales, quando tiver condições, anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu acuso o recebimento de memorial e o voto é longo, tem 19 páginas em letra miúda, e a minha proposta é o seguinte: conheço de ambos os recursos ordinários e no mérito, já estou adaptando ao entendimento que prevalece na turma, dou provimento parcial do reclamado para arbitrar a jornada média nos dias da semana, entre parênteses, segunda a sexta-feira, de 9 às 19 horas, com 1 hora de intervalo, mantidos todos os reflexos e demais parâmetros de cálculo indicados na respeitável sentença. 2. Determinar que incidirão os índices da TR até o dia 24 de março de 2015 e, a partir dessa data, os índices do IPCAE, ressalvando meu entendimento. 3. Determinar que a multa de mora da contribuição previdenciária incidirá apenas se o tributo não for quitado até o dia 2 do mês seguinte à quitação das parcelas trabalhistas. Nego provimento ao apelo da reclamante. Mantém o valor adaptado da condenação, porque ainda é compatível. É a minha proposta, senhor presidente. Doutor já fez o voto adaptado ao entendimento da turma, mas passa a palavra ao eminente advogado. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de destacar 2 pontos na tribuna. O primeiro é no que diz respeito à condição de financiária antes de outubro de 2012. O que acontece? A reclamante foi empregada da Sofcred, que posteriormente foi incorporada pela GVI, e essa GVI foi incorporada pela Credifibra em 1º de janeiro de 2011. O que acontece? As empregadoras da reclamante, antes da Credifibra, não eram financiárias, e sim correspondentes bancárias. Então, antes desse período, antes da incorporação da Credifibra, a reclamante não exerceu as atividades financiárias, não podendo ser reconhecida essa condição a ela após a data de 1º de janeiro de 2011. No que tange a jornada externa, data o entendimento da turma, acredito que também restou provado nos autos que, basicamente, a jornada dela consistia em prospectar clientes externamente. E, em virtude dessa atividade, não havia possibilidade nenhuma de controle de jornada por parte da reclamada. Pois não. Doutor Jales. Pois não, senhor presidente. Em relação ao primeiro ponto sustentado da segunda, a autora foi empregada da Sofcred e a GV Cred, promotora de venda de serviços, Credifibra e Banco Fibra. Na verdade, ela sempre trabalhou nessa condição de analista de crédito, trabalhava em serviço externo, analista de crédito. Então, com a incorporação do banco, essa, inclusive, ficou até, porque eu ressalto aqui no meu voto, deve ser ressaltado inicialmente que a sentença não reconheceu a existência de terceirização lista nem ilícita, no caso em exame, mas apenas declarou que a reclamante era integrante da categoria profissional dos financiários, considerando a incorporação de empresas e outros fatos que o meritíssimo juiz Acó entendeu provado. De fato, ela trabalhava prestando serviço diretamente para essas empresas que depois foram incorporadas. Por essa razão, eu mantive a condenação em relação à condição de financiária, porque eu não vejo como alterar em razão desses pontos que o meritíssimo juiz destacou aqui, que eu, inclusive, transcrevi a respeitável sentença. Quanto ao horário de trabalho, foi fixado na respeitável sentença um horário muito longo. Então, eu entendi aqui que seria, foi fixado de 8h30 às 19h30, às 19h15 horas, de segunda a sexta-feira, com 30 minutos de intervalo. Ora, ela trabalhava em serviço externo, visitando clientes, então ninguém recebe financiamento, pessoa para financiar veículo às 8h30 da manhã ou depois das 18 horas. Então, por essa razão, eu fiz uma média e estou fixando, minha proposta de voto está fixando uma média de 9 às 19 horas, com 1 hora de intervalo. Aliás, 9
9 às 19 horas, com 1 hora de intervalo, que também é indispensável, numa jornada de 10 horas, um intervalo de 1 hora é indispensável. E estou mudando, então, nesse ponto, senhor presidente, propondo alterar essa média da jornada para 9 às 19 horas. Sendo esses os pontos sustentados da tribuna, eu proponho manter meu voto como foi redigido. Pois não. Segundo votante, doutor Tem Antônio. divergência com o voto lançado, senhor presidente. Muito bem lançado. Não tem divergência? Tem divergência. Tem divergência. Doutor Lucas? De acordo. De acordo? Então, prevalece a unanimidade a proposta de voto anunciada. Muito obrigado a todos. Vamos ao próximo. Prosseguindo na pauta física, no 15 da pauta, que é o segundo da lista de sustentação oral, relator doutor Jales, inscrita a doutora Natália Xavier Cunha, pelo agravado. Doutor Jales, então, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Conheço do presente agravo de petição e, no mérito, nego-lhe provimento. Bom dia, excelência. Bom dia. Vou guardar a eventual divergência. Pois não. Doutor Antônio? De acordo. E doutor Lucas? Também de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. Obrigada, excelência. Bom dia. Retornando para o PJE, nas inscrições que foram feitas hoje, na pauta do doutor Sebastião, número 6, inscrito o doutor Breno Frederico Costa Andrade, pelo recorrente. Não tinha separado, a inscrição não tinha sido feita. Vamos lá. É 6 ou 3? 6. 6. Meia dúzia, né? Sim. Fala por qual parte, doutor? Recorrente. Corrente, né? A parte é Décio Bruxel, excelência, Décio, recorrente. Tem um estádio lá, acho que em homenagem a ele, não é isso? Bem, minha proposta de voto parece que envolve acidente de trabalho, né? Me lembro dele, eu trabalhei nele. H. Eu estou propondo conhecer do recurso reclamado, dar provimento parcial para reduzir a indenização por danos morais para R$10.000, afastar a decisão de origem que determinou o pagamento por danos materiais de uma só vez, devendo a condenação no aspecto ser paga na forma de pensão mensal no valor correspondente a 35% do salário do autor desde 16/10/2008, data do primeiro afastamento, até o reclamante completar 73 anos nos limites do pedido. Estou excluindo, naturalmente, os períodos em que ele trabalhou na reclamada nesse interregno, que ele teve licença e voltou, sob pena de enriquecimento sem causa. Estou determinando que o reclamado constitua capital que assegure o cumprimento da obrigação relativa à pensão mensal, na forma do artigo 533 do CPC e a súmula 313 do STJ. Estou estabelecendo também que no mês de dezembro o valor da pensão será um valor a mais, equivalente a 13º, e quanto às férias, só o adicional de 1/3. Estabelecendo também que os índices deverão ser aplicados oficiais de atualização pelo INPC, nesse caso, duras correções, né, fixou os juros de mora na forma do artigo 39 da Lei 8177. Quanto às parcelas vencidas e quanto às vincendas, somente passarão a ensejar juros de mora, caso não sejam pagas na época do vencimento. Para esses valores, depois de apurado, a TR até 24 de março, e depois o IPCAE. Estou propondo reduzir o valor arbitrado da condenação e das custas de 140 para 140 e as custas 2.800, respectivamente, autorizando a devolução das custas junto ao Tesouro Nacional, se for o caso. É minha proposta de voto. Passa a palavra ao eminente advogado para a sua sustentação. Bom dia, senhor presidente, relator, senhores julgadores, Ministério Público, secretário e colegas aqui que me antecederam. Em relação à proposta de voto, excelência, tenho apenas uma objeção,
quanto à data de início de pagamento, se assim entender, né, junto aos eminentes julgadores, que não foi comprovado nenhum acidente de trabalho. Tanto que, em ata de audiência, restou confessado pelo reclamante que estava sozinho no dia do acidente, sua testemunha falou que estava com ele no momento do acidente, e a testemunha ouvida pelo empregador comprovou que não houve nenhum acidente. Então, se não houve nenhum acidente, a data de 2008, com a devida vênia, não pode ser utilizado como parâmetro para início de pagamento, pleiteando assim que qualquer início de pagamento de pensão hora estabelecida se dê a partir do ajuizamento da ação, pedindo vênia e respeito ao voto de Vossa Excelência, que assim seja. Bom dia. Pois não, bom dia. Como a inscrição foi feita hoje, quando a inscrição é feita na véspera, eu separo e analiso com mais vagar. Mas eu me lembro que esse processo eu demorei um pouco na sua redação para fazer justiça, porque aqui tem uma questão de concausa. É um tratorista e a grande discussão foi o pagamento de uma sorvesa ou não. E aqui eu estou acolhendo o pagamento da forma de pensão que, do ponto de vista doutrinário e científico, eu acho muito mais justo, porque a parte que recebe de uma só vez, ela normalmente não tem preparo para investir valores e depois esse valor acaba. Eu me lembro, quando redigi o voto, que tinha colhia depoimento e houve vários afastamentos em razão disso. Como eu estou considerando exatamente a concausa e reduzir o percentual para fixar um percentual de equilíbrio, considerando a contribuição no agravamento dessa doença, que tem também um certo teor degenerativo, é por isso que eu fixei nesse percentual aí. Não é o valor do salário total, é um percentual do salário, conforme está fixado, para fazer justiça. 35% apenas do salário, quer dizer, praticamente 1/3 do salário, 35%. Analisando a situação. E por isso que eu coloquei a data do primeiro afastamento, mas estou excluindo os períodos que ele voltou a trabalhar. Então, se o adoecimento foi nesse período, o período que ele voltou a trabalhar está sendo excluído, eu coloquei expressamente, tanto nos fundamentos quanto no dispositivo. Então, eu mantenho minha proposta de voto, entendendo que aqui a decisão está bem equânime para solucionar o litígio. É a minha proposta de voto, colho o voto, segundo votante, desembargador Jales. Presidente, eu, no geral, acompanho o voto de Vossa Excelência. Minha divergência só nesse ponto foi sustentada da tribuna. Vossa Excelência, analisando a divergência, notou que assim deverá o pedido consta o seguinte: assim deverá o reclamado ser condenado a indenizar o dano moral e o dano material sofridos pelo reclamante. Eu entendo que eu entendo que tecnicamente, pela redação do pedido, ele não pediu essas diferenças desde 16/10/2008, que foi deferido. Por isso, eu daria essas diferenças, como Vossa Excelência está dando, mas a partir do desligamento do empregado. Porque no período que ele continuou trabalhando, e agora o laudo pericial, inclusive, constatou que ele não tem sequela, está trabalhando, não tem mais problemas. Então, eu restringiria essa condenação nas diferenças ao período posterior à despedida, e não desde 16/10, primeiro, por motivo processual, que eu acho que não tem pedido específico. A lei fala que o pedido tem que ser específico. E, segundo lugar, não tendo pedido, no período que ele trabalhou, Vossa Excelência já ressalvou, naqueles que ele recebeu o salário não tem diferença. Mas naqueles que ele ficou afastado, ele teria diferença. Mas eu só deferia essas diferenças a partir do desligamento. É a minha divergência, senhor presidente. Parcial. Pois é, eu até transcrevi aí o pedido, literalmente, para facilitar a compreensão. Para facilitar isso. Mas eu estou mantendo a proposta de voto e colho o voto terceiro votante, doutor Antônio. Pois não, senhor presidente. Eu fui na petição inicial e verifiquei que na causa de pedir há referência, sim, a esse primeiro afastamento que foi em 2008. Embora o pedido não tenha sido expresso nesse sentido. Eu, com a devida vênia do voto segundo votante, estou acompanhando o relator. Então, prevalece a proposta de voto, vencida apenas em parte o desembargador Jales, no ponto que ele indicou. O resultado fica proclamado. Próximo.
Passando para a sessão, doutor Antônio Carlos, no 32 da pauta, inscrito doutor Marcos Paulo Oliveira, pelo recorrente reclamante. Bom dia, senhor presidente, pessoa que saúde, estendo aos demais aqui presentes. Poderia antecipar o voto? Sim, só um momento que nós estamos abrindo o voto aqui. Qual que é o número mesmo? 32. 32, doutora. Está abrindo ainda. Foi feita hoje? Sim. Por isso que ela não está destacada aqui, né? 32. Agora sim, vamos abrir. Sebastião Souza Artmix, não é isso? Isso. Falo por qual parte? Pelo Sebastião, reclamante e recorrente. Relator para anunciar a proposta de voto. Conheço do recurso interposto e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo para condenar a empresa a pagar ao autor um adicional de insalubridade no grau médio durante todo o período laborado em prescrito, adotando o salário mínimo como base de cálculo. Declarar a natureza da verba de natureza salarial, fixa a condenação em R$12.000 com custo de R$240 pela reclamada, nessa instância. Como voto, senhor presidente. Tem a palavra, doutor. Excelência. Gostaria de pontuar só a questão do dano ocupacional, porque a perícia ela foi elaborada e apontou a multicausalidade da doença do reclamante, mas afastou a concausa, não se atendo às questões levantadas pelo reclamante na época da feitura do laudo. Foram feitos vários questionamentos ignorados pelo perito e isso foi arguído, né, em primeira instância. Inclusive, a gente aponta os vícios do laudo do expert nesse ponto, porque é um trabalhador que laborou por mais de 30 anos para a empresa, carregando materiais e também trabalhando com maquinário de intensa trepidação. Ele foi afastado do trabalho em 2014, depois de mais de 30 anos de serviço em prol das reclamadas, mas por uma doença pelo Código 31. Na feitura do laudo, então, desconsiderou, apesar da multicausalidade, desconsiderou-se qualquer possibilidade de concausa com o trabalho, apesar de todo o histórico ocupacional. Gostaria só de ressaltar aqui, no caso de dúvida, né, em pró-operário, e no caso especificamente dos autos, são 30 anos de trabalho, constatado nos autos o labor com maquinário de trepidação, carregamento de material pesado, e a doença dele é justamente lombar. Então, eu gostaria de pontuar os vícios do laudo nesse aspecto e requerer a reforma do julgado no presente ponto para condenar a empresa pelos danos morais e materiais advindos da doença com concausa do trabalho. Pois não. Deixa, relator. Pois não, senhor presidente. A prova aqui é técnica. E a conclusão, peço vênia para ler a conclusão do perito aqui, na verdade são dores lombares sim, mas do observado e exposto, conclui que o autor foi portador de neoplasia, manias de cordas vocais, patologia de caráter extralaboral, não havendo nexo causalidade com suas atividades laborativas. A patologia em questão teve o hábito de tabagismo do autor por mais de 30 anos, fator contributivo. Outra doença, seu exame físico se encontra dentro dos padrões de normalidade, portanto apto e capaz para o trabalho. Com a devida vênia, a prova técnica não socorre a pretensão do reclamante. Eu provei a insalubridade, né? Não. Doutor Lucas. Estou de acordo com o relator. Eu acho que o principal vício aqui foi dele mesmo, foi fumante mais de 30 anos, né? Só quando apareceu a doença. Encontrar um trabalho, um contrato de duração de 30 anos. Pois é. Mas está sendo provido no tema da insalubridade, eu estou acompanhando, então a decisão é unânime, conforme anunciado. Obrigado a todos. Próximo. Não tem mais sustentação oral presencial. Vamos requerimento do doutor Jales para aquele intervalo de lanche. Sem divergência, senhor. Sem divergência. Estou bem feliz.